Oiê, eu sou Lana Retori e esse é mais um Retórica Podcast Conversas que Cativam. Hoje o nosso episódio tá mais que especial. Primeiro eu quero contextualizar para vocês um pouquinho o que é essa terceira temporada, né? Já estamos aí entrando na terceira temporada. Estou muito feliz com toda a trajetória, tudo que tem acontecido aqui no Retórica Podcast, toda a história que a gente tem escrito e as histórias que a gente tem contado, que tem me inspirado cada vez mais e eu tenho certeza que está inspirando vocês também. Nessa terceira temporada, eu estou trazendo os bastidores da minha vida. Algumas pessoas que fazem parte, que eu escolhi caminhar junto e que muitas vezes vocês não sabem, porque o que vocês veem são CNPJs que estão pela frente. Mas, para um CNPJ forte, é preciso um CPF forte. Então, eu vou trazer para vocês aí algumas pessoas que fazem parte da minha vida. Algumas não tão anônimas assim, que realmente são pessoas que vocês já conhecem, já sabem, mas que eu quero contar um pouquinho mais da nossa trajetória, da nossa história, da nossa conexão e o porquê da gente escolher estar junto até hoje. E não poderia faltar uma pessoa que fez com que tudo isso acontecesse também. Duas pessoas, nós nos conhecemos aqui há muito tempo, muitos anos, e a nossa amizade, a admiração que a gente tem um pelo trabalho dos outros, acabou fazendo com que virássemos sócios. Então, eu quero apresentar para vocês os famosos, os que já são, assim, bastante conhecidos. Eu digo que são os meus sócios mais pops, Sandro e Vitor da Academia do Varejo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Meninos, estou tão feliz de ter vocês aqui hoje comigo pra gente comer uma comidinha, tomar bons drinks, relembrar nossa história, porque é sempre importante a gente não esquecer de onde a gente veio. Verdade. Né? E assim, a minha gratidão, queria começar agradecendo a vocês por bloquearem as agendas, por saírem aí do dia a dia, da rotina de vocês, para estar aqui hoje comigo, com a minha audiência, compartilhando a nossa história, mas principalmente trazendo muita inspiração pela história de vocês. Eu sou muito grata a vocês por me escolherem caminhar durante tantos anos junto. Nós dois temos uma relação de amizade muito grande que o trabalho me deu. Eu digo, o trabalho me deu vários amigos. E eu tenho, assim, o orgulho e a felicidade de dizer para vocês, acho que eu nunca me declarei assim para vocês, né? De dizer para vocês que eu sou muito feliz por essa parceria, que eu sou muito grata, que eu sou, assim, uma pessoa muito realizada e que vocês me inspiram como profissionais, como pessoas, com o que vocês constroem. E eu faço questão de caminhar até ficar velhinha, assim, com o cabelo igual de vocês, junto aí na nossa trajetória. Então, sejam muito bem-vindos. Opa, prazer nosso, né, Vitor? Acho que a história do nosso trabalho realmente surgiu disso, da nossa amizade, do nosso conhecimento mútuo, né? Claro. Às vezes a pessoa pergunta assim, como é que o cara arruma um sócio, né, um parceiro de trabalho, né, Vitor? Cara, eu acho que tem que ter valores complementares, né, Lana? E a gente não tem jeito, a gente vive em sociedade e a gente está sempre analisando o comportamento das pessoas, né? E o nosso trabalho veio depois realmente da nossa amizade. Eu acho que fortalece a gente é a gente conhecer a credibilidade que todos nós passamos um para o outro no nosso trabalho, né, Vitor? E as ações complementares, né? Às vezes o cara quer, eu quero um sócio igual a mim. E é um erro, né, Lana? O que a gente tem aqui são pessoas diferentes, mas tem um propósito muito forte, muito comum, né, Vitor? De querer desenvolver as pessoas, ajudar as pessoas. Mas Lana, com a capacidade incrível de articular, tem uma retórica muito forte, né? E de articulação, comunicação, negociação. O Vitor, nessa parte de execução, é o nosso grande Verdade. fiel. E a sementinha já tem 15 anos, né? Que foi plantada, né? Deixa eu dizer só uma coisa. Antes de a gente começar a contar tudo, a dizer como foi, a explicar, a contextualizar, eu quero só convidar vocês, porque é o seguinte, a ideia do podcast, eu sei que vocês são meus ouvintes, meus telespectadores, inclusive você que tá aí, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curta, compartilha, porque eu acredito que um podcast, ele é um conteúdo muito democrático. Ele é um conteúdo que você pode ouvir
assistir. Se você tá fazendo exercício, se você tá dirigindo, você baixa lá, já tá pronto. Se você tá cozinhando, se você tá no ônibus indo pro trabalho. E conteúdo e conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira, né? Então, todas as pessoas que passaram por aqui são pessoas que trazem grandes aprendizados pra gente. Eu levo isso todos os dias. E a ideia do podcast é eu poder conversar com os meus amigos, compartilhar pro mundo, porque tá aí pro mundo, né? Se alguém na Austrália quiser assistir, se alguém em qualquer lugar do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, vai estar lá disponível. E a gente não guardar essas histórias só pra gente. Então, eu sempre ouvi muitas histórias de muitas pessoas. Eu falava, poxa... Aí, no começo, eu queria escrever um livro sobre essas histórias. E aí, foi quando a tecnologia veio e veio o advento dos podcasts, dos streamings que trazem todas essas partes de conteúdo de histórias, o storytelling. E isso virou um conteúdo real que realmente transforma vidas. E eu falei, por que não compartilhar com mais pessoas e ajudar mais pessoas? Porque, às vezes, a nossa dor é a dor que outra pessoa também tem e não sabe como resolver. Então, o podcast, ele surgiu por isso. E aí, a ideia foi, peraí. Era como se estivesse na varanda da minha casa, comendo um negocinho e tomando bons drinks, né? E aí, pra gente não ficar aqui sem tomar nada, eu já vou apresentar pra vocês, né, o nosso primeiro apoiador. Porque sem os apoiadores, quem somos nós? Né? Para isso tudo acontecer aqui, existe toda uma coisa por trás, toda uma preparação, toda uma organização que no começo eu não tinha essas pessoas. E aí a minha ideia sempre foi ser verdadeira, poder realmente contar com o apoio do que eu realmente consumo de verdade, né? E hoje vocês vão estar aqui degustando deliciosamente Toca do Sushi, né? Que tá aí comigo, trazendo as delícias do Toca para a nossa mesa, que pode estar também na sua casa. Toca de Sushi pode ir para sua casa, pode estar juntinho de você, não só lá no restaurante. Unidade Gruta, Unidade Jatiuca e agora uma novidade. Toca de Sushi em Recife. Fiquei sabendo em primeira mão hoje, antes de chegar aqui. E eles sempre preparam tudo com maior carinho, com maior amor. Então, vocês vão estar aí provando durante a nossa conversa, o nosso bate-papo. Enquanto eu estiver falando, vocês podem comer, viu? Não tem problema, não. E já quero deixar agendado o meu próximo podcast aqui, desse jeito, né? É. E a gente vai comer harmonizando com um delicioso vinho que, né, eu sou cliente. Primeiro que eu amo vinho. Vinho, pra mim, é uma bebida super democrática, que a gente vai poder tomar só não no café da manhã. Se bem que tem uns lugares, né, que tomam os cafés da manhã. Os espumantes, os vinhos, café da manhã agora é moda agora, né? É chique, né? É verdade. Deixa eu passar para você, para servir primeiro os meus convidados. E Terroir, que além de ter uma carta de vinhos maravilhosa, com variedade, preço, qualidade, o Terroir tem as comidas deliciosas e todo o ambiente totalmente diferenciado que a gente pode almoçar, jantar, à tardezinha, aparecer lá, comer um lanchinho, um petisco. E Terroir agora está aqui com a gente no Retórica, então muito obrigada, Terroir, por você também investir aqui na nossa audiência. Tenho certeza que vocês já conhecem. Quem não conhece, vale a pena. Já conhece, né? Claro, não sim, tem como sim. não ir. E eu queria propor um brinde para a gente abrir aqui ao nosso bate-papo. Saúde. Saúde. Fé, prosperidade, que a gente possa aí estar juntinhos até velhinhos. Com certeza. Delícia, viu? Delícia, Mais né? uma aprovada, né? Mais um aprovado. Ó aqui, Benjamin Chardonnay. Tinha que ser um argentino, né? Eu adoro os argentinos. Adoro os argentinos. E aí, meninos, vamos lá. Queria primeiro que Sandro se apresentasse. Sandro é super famoso, um cara assim, do varejo na veia. Queria que você se apresentasse rapidamente. Depois Vitor se apresenta. E a gente vai contar a nossa história. Contar a história de vocês. Por que que vocês estão aqui? Por que que vocês fazem o que vocês fazem? Por que que vocês amam servir? Por que que a gente construiu a Academia do Varejo? Vamos caminhar por toda a nossa história aí, desde quando você era bem novinho, que eu sei essa história já decorada. Mas conta aí, Sandro, se apresenta. Rapidamente, né? Eu sou filho de Perolina, somos 4 irmãos, né? E eu comecei muito cedo trabalhando, estagiário da Telasa. Quando eu falo Telasa aqui, eu entrego a idade, mas não tem problema nenhum. Mas eu me formei em engenharia civil, só que quando eu me formei, eu fui trabalhar no departamento de marketing. E aí, naquela época, em 98, a gente não tinha muito
curso de marketing de formação aqui, mas lá no departamento a maioria era engenheiro mesmo, eletricista e civil. Eu fui trabalhar lá, trabalhei alguns anos. Só que a minha irmã, Andréia, né? Andréia Geraldo também, um Beijo, beijo pra minha Andréia, irmã. né? Uma querida. Minha querida, também no varejo aí forte, né? Liderança. E aí a gente me chamou para trabalhar com ela, criar uma marca nova aqui. Ela tinha uma franquia 775, né? Que tinha no shopping, tinha no Quem centro. nunca teve uma calça 775? Que não foi para um show aí, a Não. Costa 775 com a camiseta, né, Vitor? Nos anos 90, não. Não viveu. Não tava na moda, né? E aí a gente criou uma marca nova e eu estava terminando meu MBA em marketing, a gente criou uma marca que foi a Redfield, né? Muitas pessoas acham até hoje que é franquia e tal, mas foi criada aqui, é local nosso, trabalho nosso, eu trabalhei Orgulho alagoano, né? vários anos com ela. Depois disso, a minha irmã mais nova, a Vida, beijo pra Vida também. Beijo, vida. Se a pessoa quiser sair com a Simone, fala com a Vida. Ah, sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Olha, isso é uma lenda já aqui no estado de Alagoas, viu? Simone e Vida estão lá. Inclusive, vou fazer aqui um convite público, porque aí não pode negar. Simone, quero você aqui neste podcast, nesta temporada, viu? Tá feito convite. Simone Aires é uma querida também na indústria e no varejo, né? Então, é isso mesmo, né? Só marcar com a Simone que você vai encontrar com a Vida. E aí eu fui trabalhar com a Vida, minha irmã, a gente adquiriu as lojas do Marcel Shopping, Guatemi, né? E a gente foi trabalhar a Vida também, uma querida, a gente foi sócio um tempo aí, mas depois eu fui fazer um MBA em gestão empresarial e decidi empreender como consultoria. E nessa época lá do shopping, a gente tinha a Associação dos Lojistas, né, Vitor? E o Vitor lá era... Bem, o Vitor aqui eu acho que é mais experiente em varejo do que eu. Já era da associação lá e a gente, com o nosso trabalho, a gente montou uma chapa lá e a gente participou da Associação dos Lojistas. Eu fui um período. Depois, de novo, foi quando eu conheci a Alana mais de perto, né, como lojista lá também, da Ombre e da Domino. E a gente, é engraçado que liderança, né, Vitor? Às vezes a pessoa quer ser líder, né? Mas acho que o líder, a gente não se impõe, ele é escolhido, né? E a gente ficava olhando, Vitor, e aí, Alana, né? Tal, Vitor, não, tem que ir. A Alana ficou na diretoria, depois a Alana assumiu e tem assumido, feito grande trabalho nisso. E foi nessa época, né, Vitor, que a gente se conheceu, Lana, no varejo, no dia a dia, no campo de batalha, vamos dizer assim, né? Com a barriga no balcão, né? Vendendo, atendendo, entendendo como é que funciona o varejo na prática, né? E com a ajuda grande do Vitor lá, e a gente começou nessa área. E depois disso eu parti para a consultoria. Hoje em dia eu trabalho com treinamento, palestra, pesquisa, consultoria, nessa área de estratégia de negócio e vendas, né? Fale aí seus negócios. Fale, aqui é lugar da gente divulgar e falar, porque o que é bom a gente precisa compartilhar. Eu sou fã do Sandro, inclusive ele vai depois contar aí, porque eu sou uma das poucas pessoas que não é família que chama ele de Sandro. Desculpa, o ciúme, André e Vida, sem ciúme. É verdade, né? Só dizendo aqui, aqui tá o Vitor e Lana, né? Porque meu nome é Alexandro, né? As pessoas, todo mundo me chama de Alex e só os familiares me chamam de Sandro, né? Eu acho que fora os familiares, só Lana e Vitor, porque aqui já virou da família, então, né? Não, na verdade eu nem sabia disso, né? Eu já chamava de Sandro. Aí depois, em algum momento, a gente conversando, você falou isso. Eu digo, eita, e eu não consigo mais chamar ele de... E aí a gente, então, eu comecei com a empresa, a minha Otimiza Engenharia de Negócio, eu tenho a minha empresa de consultoria e treinamento, então sou muito contratado pela minha empresa, né, para fazer esse serviço na área de planejamento estratégico e na área de vendas, toda a área comercial, planejamento e estruturação da área comercial. Depois de um tempo, eu entendi que, meu avô dizia isso é um ditado que diz assim, né, Lana, sozinho você pode ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né, Vitor? Muito mais. E como eu sou muito especialista em vendas, em estratégia, mas o varejo ele precisa de muito mais coisas do que isso, né? E eu sozinho não podia abraçar. Por que não me juntar com pessoas com competências complementares como vocês para entender outras coisas, né? Operação, liderança, gestão de pessoas. E aí que surgiu essa parceria. O Vitor é o CEO, né, da Academia do Varejo. A gente fundou a Academia do Varejo e a gente é bem consultores associados, né, Lana? E a gente tem esse trabalho Academia do Varejo com foco muito no varejo em todas as suas dimensões, né? Estratégica, táticas e operacionais. Também tem uns amigos meus, né? Acho que eu depois te convido aqui, queria dar um beijo grande lá, os meus amigos sócios da Eleve Mais Educação. Com certeza, Eleve Mais. Eu sou super fã. É uma galera de garoto. Eu digo garoto porque a mente é de menino. É verdade. Mas o conhecimento é de senhor, né? São feras, assim, que eu estudo vendo o que vocês divulgam. Vendo o Instagram de vocês, participando das palestras. Sempre quando tem alguma coisa eu falo, eu quero ir, porque a cada
A cada momento que vocês trazem da Eleve Mais, realmente é um divisor de águas. Eu acredito que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho, assim, excepcional. Vocês realmente têm essa capacidade de transformar as empresas que vocês atuam. Vocês se complementam demais. É como se fosse assim, Verdade. você pega o O concurso de cada setor e coloca lá na Eleve Mais. Então, A divisão de cada um, ela é perfeita. muito legal. E depois quando junta, né, Vitor? Fica bacana, né? Então eu queria mandar também aqui um beijo para meus amigos, o Adriano César, que é um monstro, né, na área de estratégia, liderança, pessoas e processos. Léo Pedrosa, o grandão, que eu costumo dizer que o Léo é o GG da consultoria organizacional, né? Especialista também em cultura e estratégia. O Igor Meda, na área de marketing, agência, grandes empresas aqui. E meu amigo Lucas Sorgato, né? O especialista em economia, finanças. Então, então eu estou nessa pegada, né, Vitor? Com vocês, atendendo as empresas assim, e disseminando conhecimento, ajudando, aprendendo e estudando para ajudar as pessoas. Verdade. Sandro, ele é um estudioso, é aquele nerdzão que sempre está atento aos estudos, às estatísticas, aos números. Mas, quando a gente fala de números, a gente não pode deixar de falar de Vitor. Não, Né? não pode. O Vitor, ele é um cara, assim, queridíssimo. Eu digo que Rodas tem Júnior, Kaká, Guigo e Vitor. Porque ele é o Vitor Rodas. O povo brinca comigo. As pessoas brincam comigo e falam: você é a dona do shopping. Eu digo: eu sou a dona do shopping, mas quem é o dono do shopping é o Vitor. O que você precisar. Primeiro que ele é a cara do shopping, né? Vitor entrou lá com quantos anos? Conta aí tua história, 17 Vitão. anos. Eu sou, né, de uma família de 10 irmãos de São José da Laje. Da A gente Laje, veio né? pra cá, Da veio pra Laje. cá muito novo. E o Maceió Shopping, o antigo Iguatemi, né? Que pra Foi que sempre me vai ser abraçou, Iguatemi, né, Vitão, pra Iguatemi, gente. Iguatemi. Desde os 17 anos trabalho lá e ali virou uma casa. Eu acho que poucas pessoas têm um prazer de sair de onde mora e dizer, tô indo para casa, né? Chegar o horário de largar e você nem perceber que você já largou há uma hora atrás e ainda está lá, né? Trabalhando, então isso é muito bom. Né? Comecei na associação como office boy, não posso nem dizer, fazia ainda na época as taxas até da associação com a máquina de datilografia. Aí pega de novo a idade da gente, logo novo, né? Mas aí foi pegando a confiança dos Deixa eu fazer só uma associados. pergunta pra você, que é isso eu não sei. Como foi que você chegou lá? Eu sei quem é que estava na gestão e tal, mas eu não sei se você fez um processo de seleção, se teve alguma indicação. Como foi? Tinha uma pessoa, eu estudava eu fazia datilografia na Fundação Bradesco e tinha acabado de me formar em datilografia. Aí, a Diari, um abraço. Sim, Diari, uma querida. Uma lenda. Diari, ela era presidente lá da associação e disse para o Chiquinho, que era do marketing na época, né? Pô, algumas pessoas conhecem, só eu tô querendo uma pessoa só que seja bom em datilografia. Aí eu digo, pronto, vou lá, fiz o teste. Quando fiz o teste, disse, começa amanhã. E aí foi começando minha história. Então foi né? através do Chiquinho que te chamou. Chico chamou. Tá. Foi para lá. Aí logo depois conheci o Rodas e descobri que o Rodas trabalhou com meu irmão no Hiper da Buarque de Macedo durante muitos anos, eram amigos de infância. E aí a gente teve aquela química e a gente começou a trabalhar junto, então assim, foi muito bom. Eu sempre trabalhei mais nos bastidores, né? Todo mundo até diz, Vitor, bastidores como é, né? Porque é aquela pessoa que as coisas acontecem, mas a gente não é tão vista assim, né? E eu digo, ó, É quem faz acontecer, né, Vitão? mas, olha, é maravilhoso. Eu estava falando para o Sandro um dia desse, ó, quando a gente faz um evento que tem todo aquele trabalho, aquele suporte antes, e quando a gente vê a sala cheia, né, sendo passado uma mensagem, né, e o pessoal recebendo ela, e a gente vê aquele cinema ou aquele auditório lotado, com um trabalho que foi feito bem antes e dá tudo certo, é muito bom, muito maravilhoso. Aí me formei em administração, né? Hoje eu devo quase tudo ao Marcel Shopping. Quero mandar um abraço aí ao nosso superintendente, Robson Rodas. Um abraço, um beijo. Ele Já sabe esteve que, aqui. né? Ele sabe que a nossa parceria vai além do trabalho também. E aí eu digo, pô, como é bom trabalhar também nos bastidores, né? Além dos números,
que eu sempre fui fã, né? Todo mundo pergunta, Vitor, e aí, como é que foi o evento? Eu disse, ó, o evento teve tantos inscritos, a hora começou isso, tudo para mim é um número, e é tão gostoso. E há 15 anos atrás, quando a gente plantou a sementinha da gente ser sócio e ter a Academia do Varejo, eu digo, por que não, né? A gente tem já todas as ferramentas aqui, né? É bem individualizada e que com certeza dava certo. A gente até demorou, né? Para colocar o projeto Na verdade, na... eu acho que primeiro a gente executou para depois a gente construir sociedade. A gente fez um caminho. Foi tão interessante o que a gente fez na Academia do Varejo, porque a gente já vivia essa realidade. A gente sentia as mesmas dores. A gente ali na Associação dos Lojistas, a gente ouvia as dores dos lojistas, que eram as mesmas que a gente tinha enquanto empresário, que não muda, né? Todo mundo tem o mesmo problema, no final das contas, pessoas, finanças, produto, logística, imposto, enfim. E a gente sempre ouvindo tudo aquilo, a gente queria encontrar soluções. E a gente ficava captando essa solução no mercado e a gente não conseguia uma solução integrada. E aí vem o que você falou, Sandro. Eu acho que hoje, no auge dos meus 43 anos, com a maturidade, vivendo várias frentes de trabalho, eu entendo que a sociedade ela é um casamento. Por mais que a gente escute isso sempre, a gente só sabe quando vive na prática. Não adianta você se casar com uma pessoa que ela tem os mesmos defeitos que você, as mesmas qualidades que você, pensa exatamente igual a você, porque vai ter embate em algum momento e talvez não se sustente. É a mesma coisa em uma sociedade. Eu acho que as sociedades elas se complementam quando você encontra pessoas que são muito melhores do que você em outras áreas. E aí existe esse entendimento de uma forma genuína, onde a gente se respeita, onde a gente se honra, onde a gente se eleva, e onde a gente se complementa e principalmente onde a gente entrega os resultados. Porque no final das contas, é sobre resultado. O que as pessoas querem é sempre o resultado. Concorda, Sandro, comigo? Com certeza, né? E uma coisa importante que você falou eu acho que uma coisa, um pilar que tem nosso é o que a gente chama de inconformado, né? Eu acho que os nossos encontros eram mais nos cafezinhos, né, Vitor? Que a gente sempre se encontrava, ou no grupo do WhatsApp, né, Lana? Onde alguns empresários, estou falando que são todos, a gente tem grandes varejistas aqui, mas ele ficava só na lamúria, na reclamação, não era isso, e a crise, e não sei o quê. A gente ficava lá assim, e não vai fazer nada, né? E a gente tinha essa coisa em comum, né? A gente era inconformado, parado, só na reclamação, né? E a gente começou até, vamos o seguinte, não vamos ficar parados, né, Vitor? Vamos chamar gente de fora. A gente chamava referências nacionais. Eu vou falar aqui, gente, com toda a humildade do mundo, por favor. É verdade mesmo, que a Lana sabe que eu não sou vaidoso. A gente trazia os referências nacionais, era Vitor. Muito, todo o Brasil. Aí eu dizia assim, bicho, cara, o que a gente tem aqui para entregar não fica a desejar desses caras não, era Vitor? O Vitor falava, rapaz, esse cara é referência. Tudo bem, foi muito bom, mas, cara, a gente tem muito aqui que entregar aqui, né, não era, Vitor? E a gente começou a refletir sobre isso, não é verdade? E a gente começou a entender que os talentos que a gente tinha ali, se eles fossem estruturados e organizados, a gente poderia resolver as dores de muitas pessoas. E esse é o grande propósito. Eu digo que o propósito da minha vida, hoje eu sei nitidamente o que é o meu propósito. Até para convite de um cafezinho, se ele não for no caminho do meu propósito, eu não aceito. Antes, eu aceitava tudo. Eu dizia sim para tudo. Eu estava disponível para tudo. Eu queria fazer tudo. Eu achava que eu ia transformar tudo. Depois que eu entendi qual era o meu propósito, onde o meu propósito é ser ponte na vida das pessoas, seja dos meus colaboradores, seja do meu cliente, seja do meu amigo, seja da minha família, eu quero poder levar as pessoas que convivem comigo para algum lugar. Então, quando eu entendi o quão isso era importante e necessário para minha vida, eu comecei a saber dizer não. Eu comecei a filtrar mais o que eu aceitava e o que eu queria. E aí, quando a gente via essa inconformidade diferente da lamuriação, é que fala? É, lamúria, né? E diferente da lamúria, eu digo, eu sou um eterno otimista. Até hoje, eu frequento reuniões gigantes na associação comercial, onde todo mundo fala, não, porque o Brasil não tem jeito, não, porque quem é comerciante não vai nunca ganhar dinheiro, não, porque quem é empresário só faz se ferrar, porque não sei.
E eu sempre tô dizendo que eu continuo acreditando que é possível, sim, se fazer um bom trabalho. É possível, sim, acreditar nas pessoas, formar boas lideranças, formar bons profissionais. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho, como tudo na vida. Então, se a gente escolhe o caminho e o lugar de estar o tempo inteiro reclamando, a gente só vai gastar energia, né? E aí foi quando a gente disse, peraí, nós temos a solução nas nossas mãos. Vou fazer uma pergunta e os dois vão me responder exatamente igual. Vou até fechar o olho. Qual é a maior dor dos empresários hoje em dia? Gente, funcionário. Trabalho humano. Gente, O que é que a gente vai fazer para resolver isso? Vai mudar as pessoas? não vai mandar. A gente vai fazer com que as crianças que estão nascendo agora tenham um comportamento diferente para daqui a 15 anos elas serem contratadas e serem CEOs das empresas? A gente precisa trabalhar com o que a gente tem na mão. Com certeza. Né? E aí, quando a gente pensou na Academia do Varejo, eu queria que o Vitor contasse a história do nome, de como foi. Eu me lembro nitidamente do dia que a gente decidiu montar a Academia do Varejo. E foi assim, numa conversa, num café, baseado numa dor, né? Conta aí, Vitão. Porque a gente trazia até nome de fora, né? Renomes, e a gente parou e disse, poxa, tem tanta gente qualificada aqui que a gente pode fazer um trabalho bom. E aí a gente chegou e disse, por que não a gente colocar uma empresa e trabalhar na capacitação de pessoas, né? Porque é muito engraçado. Tem lojista que diz, Vitor, eu vou capacitar o pessoal e eu vou capacitar e depois eles vão sair da empresa. E aí? Eu digo, e se você não capacitar? Como é que vai ser? E ele continuar, né, Vitor? E ele... Pior ainda. Pior ainda. Se você não capacitar e ele continuar fazendo besteira dentro da sua empresa. Entendeu? Aí diz assim, e treinamento é caro, né, Vitor, também, né? Não, exatamente. E o funcionário incompetente, como é que fica? Exatamente. Não, ele hoje, só para você ter ideia, eu hoje, se chegar um currículo lá na associação, pode ter certeza que ele está empregado em menos de 20 dias. Vitor, quantos currículos a gente recebia nos anos 90 na associação? A gente recebia uma faixa de 80, 90 por semana e uma faixa de 400 por mês. Olha aí, quantos currículos a gente recebe hoje na associação? Num ano inteiro de 2025, a gente recebeu 112. Diga aí, por isso que eu amo o Vitor, velho. Olha os números que ele tem na ponta da língua. 112. E isso é o quê? O ano todo, tá? Agora, Sandro, por favor, traduza. Aí o que acontece, né? O Vitor, eu acho engraçado demais o Vitor, é muito divertido, porque o Vitor, a experiência dele que ele tem no varejo, tanto de operação de loja, né, Lana, como currículo, gente, né? Ele já sabe assim, acho que, desculpa até o pessoal do shopping, essa operação não vai dar certo, né, Vitor? Ou quando ele vai lá nas lojas, os atendimentos, com esse atendimento, essa loja aqui não vai durar, né, Vitor? A experiência do Vitor... O problema é só que ele não consegue ser cliente oculto mais, né? Porque ele já é famoso no shopping. Eu nunca errei. Até o tempo com a loja, às vezes, fica lá. Naquela margem, nunca errei. É que acontece. Então, voltando aqui à questão de pessoas, né? Sim. Saiu até uma pesquisa que ano passado a gente tá baixa, a taxa de desemprego muito baixa, né? O que aconteceu? Um fenômeno muito importante. Ano passado, muito mais gente pediu demissão. Mais de 9 milhões de pessoas pediram demissão. Não quero ficar nas empresas. Aí tinha um grupo de empresários também, de comerciantes, que eu estava lá. É possível, tá vendo? É isso mesmo. Triste realidade. É assim mesmo, Brasil. Não, meu amigo, peraí, isso é um dado, né? Isso aqui eu tenho um indicador. Tem um dado, informação de emprego, desemprego, tem um indicador que é rotatividade, né? Rotatividade é um problema para as empresas. Por quê, Lana? Ela não sabe disso. Para eu contratar, eu tenho um custo. Então, do aspecto financeiro, né, Vitor? Contratar é custo. Para eu demitir, eu tenho um custo. Para treinar essa pessoa, eu tenho um custo. Então, do ponto de vista financeiro, é lasqueira. Do ponto de vista da imagem para o cliente que chega numa loja todo mês é um funcionário diferente. Cara, assim, essa loja aqui tem alguma coisa errada, né, Vitor? A imagem da empresa fica muito arranhada, perde credibilidade. Então, a rotatividade, ele impacta financeiramente agora, como impacta a imagem da empresa no médio e longo prazo. Então, isso é um problema. Mas o cara ficar só reclamando é assim mesmo, não vai resolver o problema. Isso é uma variável incontrolável, né, Lana? Mas, assim, agora eu posso voltar para dentro e aí está a academia, a gente entra para isso, né? Ok, vamos analisar internamente. Como é que está o seu processo de recrutamento e seleção? Como é que está o seu programa de cargos e salário? Existe uma carreira aqui, que outros benefícios você tem fora o salário mínimo? O que é que eu posso fazer para reter essas pessoas? Né? E você está perdendo ele para você mesmo. Verdade. Então, a gente precisa refletir sobre isso. E a academia, um dos inconformismos é esse, né, Vitor? Que é o principal dor do empresário, que é a gente,
né? Mas não tem jeito, o varejo, mais do que nenhum, é gente cuidando de gente. É. Então, é o desafio. A gente está aqui para superar esse desafio. E a gente falava isso, né? Quando a gente concebeu, quando nasceu a Academia do Varejo, eu falava para os meninos assim, meu sonho, lembra que eu falava? Meu sonho é ter uma escola de vendas. Lembra? Eu falava assim, eu penso em ter um prédio, e esse prédio ser todo uma escola de vendas. Estoque, vendas, logística, comercial e tal. E aí eu fui ajustando esse sonho na minha mente. E hoje eu realizo um dos meus sonhos através da Academia do Varejo, porque eu penso o seguinte: a gente precisa ter as melhores empresas para empregar as melhores pessoas, né? Muitas vezes, para o colaborador, para o profissional que está no mercado do trabalho, ele vê quem está empregando como um vilão, né? Como uma pessoa que quer sugar, principalmente a gente que está em shopping. Eu já fui trucidada, porque você é um hipócrita. Você fala isso, mas você quer um funcionário que trabalhe de 10 às 10 para ganhar um salário mínimo e não sei o que. Não é sobre isso. Quanto tempo a gente vai trabalhar, o formato que a gente vai escolher para trabalhar, ele é o resultado de uma construção. Quanto tempo, quantos anos e quantas horas da minha vida eu passei com a minha barriguinha atrás do balcão? Sendo vendedora da minha própria loja, estando lá de 10 da manhã às 10 da noite, esperando o cliente entrar, fazendo de tudo para o cliente entrar, trabalhando para o cliente entrar, para poder construir uma liderança, pessoas que pudessem dar continuidade num trabalho que eu acreditava. Então, o que eu acredito é que a gente precisa sim ter boas empresas, ter empresas sérias, ter empresas que trabalham dentro da lei, empresas que são corretas. Nem sempre a gente concorda com a lei, mas eu sempre digo isso para o meu colaborador. Eu falo, vê só, embora eu não concorde, eu estou no sistema. Se eu estou no sistema, eu vou cumprir a lei, porque eu sou uma cumpridora de lei. Então a gente precisa entender que terão empresas ruins e terão empresas boas. Terão colaboradores ruins e terão colaboradores bons. Agora, a forma que você vai trabalhar dentro da sua empresa é que vai dar o resultado que ela vai ter. Então, a Academia do Varejo nasceu para isso, para a gente poder unir as melhores empresas e os melhores colaboradores. Então, todos os dias, se eu abrir meu WhatsApp agora, eu vou ter aqui. Lana, tem um vendedor para me indicar? Lana, tem um gerente para me indicar? Eu tenho certeza que o de vocês também. Todo dia, né, Vitor? Hein, Vitor? Toda semana tem algum lojista querendo. Tanto, não vou dizer o nome, mas foi muito engraçado. Chegou um cara de São Paulo lá na associação e disse: Vitor, eu estou querendo um gerente de alguma loja para você me indicar. Eu disse: como assim? E o cara disse: eu quero que você me indique um gerente, que eu quero tirar ele da loja hoje. A minha frase, as melhores vagas já estão ocupadas. Aí eu disse: olha, eu, como representante aqui da associação, eu não vou poder lhe ajudar. Ele: olha, se você não me ajudar, você só vai fazer uma coisa. Você só vai deixar eu aqui mais 2 dias. Eu estou querendo é só encurtar, né, o tempo. Mas se você não me indicar, eu vou chegar até ele e vou tirar ele, porque eu quero que ele trabalhe na minha empresa. Enfim, ele saiu, ele foi em uma loja e não sei quem indicou, ele tirou o gerente e contratou, e a gerente hoje, ela é supervisora hoje nacional da empresa. E estava lá no Marcel Shopping, estava lá direitinho e foi assim. E eu torço muito por ela, mas a gente precisa resgatar isso. Tem muita gente que tem assim um potencial grande e que está lá parado por iniciativa do próprio lojista, tá? Uhum. Do próprio lojista. Eu Às digo vezes tá pra- no lugar errado, né? Tá fazendo uma função que não é, que ela não tem a maior habilidade para fazer. Eu acho que o Sandro tem uma capacidade muito boa de falar sobre isso, porque você vê muito, né? O Sandro é aquele cara que gosta do vendedor, que gosta de vender, que tá lá na frente de venda, que é, né? Você é vendedor, Eu sou né? vendedor. Vendedor. Quando pergunta qual é a sua profissão? Toda vez que eu vou para um hotel, que bota lá que eu vou preencher a fichinha profissão, vendedor. A mulher estranha para mim assim, eu sou vendedor, Vitor. Qual é a sua profissão? Empresária. Não, antes disso, a gente é vendedor. E a galera tem que entender que você pode ter carreira de sucesso com vendas também. Venda, Vou- por exemplo, Lana começou vendendo pequenininha lá no Sim. shopping, né, Vitor? Não, e é engraçado, quando a loja Domino inaugurou, foi muito engraçado, Sandro. Quando terminou, teve um coffee break lá, tal. Quando terminou, a
Dona Tereza olhou para mim, aí chegou e fez: Vitor, eu quero uma coisa sua. Não conto para ninguém. Quero que você cuide dos meus meninos. Eu digo: pronto. Acontece. Cuide dos meus meninos. Nunca vou esquecer no dia da inauguração. E outra coisa que eu tenho para falar, tem muito lojista, né? Não acho que em shopping, mas em todo local, às vezes com um pensamento muito pessimista, né? Então, assim, às vezes eu tenho um grupo de lojistas, que tem 176 lojistas, e eu vejo as pessoas reclamando. Entra no grupo para reclamar, reclamar, reclamar. Aí depois vão no meu pessoal e diz: Vitor, tem um monte de gente tá calado aí, não tá falando nada. Eu disse: talvez porque nesse exato momento ele, de vez de estar reclamando, ele está tentando ver uma solução para resolver o problema da loja dele. Então, por isso que ele não está falando nada aqui no grupo, né? E, Talvez ele esteja buscando uma solução, e de assim, vez de estar aqui engraçado reclamando. você falar isso, porque uma das coisas que eu digo muito é que nós somos solucionadores de problemas. Eu falo assim, velho, o empresário Isso. que acha que vai abrir uma empresa e não vai ter problema, é melhor ele fazer outra coisa. Porque a nossa vida é acordar resolvendo problema e dormir resolvendo problema. E se a gente não souber lidar bem com isso, o que é que acontece? Burnout, depressão, enfim, todos esses transtornos. Porque talvez o que a mídia possa vender é essa questão do luxo, da prosperidade, dos bens, do material que é conquistado. Mas todo o caminho que se leva para chegar até essas conquistas, ou não, né? Muitas vezes você não sabe a história do cara que quebrou não sei quantas vezes, que trabalhou, que passou fome, que não sei o quê, que teve que andar assim, assado. Por isso que eu acho tão importante a gente ter a nossa história. A gente contar a nossa história. Qual foi a trajetória que a gente escolheu? Porque são escolhas, né? Verdade. Você não podia ter feito escolhas diferentes, você Com não podia ter certeza, feito claro, escolhas diferentes. Claro, claro. Toda escolha tem uma consequência. A gente pode ter a consequência positiva e escolher. Eu sempre digo, eu nunca sonhei seguir os passos dos meus pais. Eu via o que tinha de ruim, eu dizia, não é isso que eu quero pra mim. E de repente eu me vi ali. Então eu fui encontrar o amor das coisas que eu gostava de fazer ali dentro. Eu falei, eu gosto de gente. Eu não vendo roupa. Eu construo relacionamentos. Eu não tô vendendo uma camisa. Inclusive, bonita a sua camisa, viu, Vitor? Claro. Arrasou a sua também, viu, Sandro? Muito obrigado, uma loja que tem ali. É, né? Siemens. Ó, e falando em marcas, eu tô vendo aqui a TCBM e eu queria compartilhar com vocês. E ainda tem muita gente que não tá se ligando no nível de seriedade que vai ter que conduzir os seus negócios. A informalidade ela foi reduzida de uma maneira drástica. E isso é o que vai acontecer exatamente nesse lapso agora, de 2026 até 2032. 2032, o sistema da Receita Federal, os sistemas tributários, estarão rodando na sua plenitude. Imagina um sistema do Pix nosso, que é uma referência hoje no mundo, em sistema de pagamento, pela agilidade, pela robustez. O sistema de cruzamento de informações tributárias, fiscais, pessoa física e jurídica, e principalmente uma coisa chamada de split payment, né, que é o recolhimento dos impostos e tributos no ato de uma venda de um produto e de serviço, ele é 150 vezes maior do que o Pix. Isso quer dizer que o governo quer alinhar e ele quer manter que toda essa estrutura estejam conectadas. Então, por exemplo, o empresário ele precisa entender como que eu estou conduzindo o meu negócio a partir de agora. Eu já conversei com o meu contador, por exemplo, para saber se o regime tributário que eu estou, ele vai continuar, ele vai ser benéfico, porque mudaram os tributos. Em tese, reduziu, ele vai saindo ali o ICMS, o ICS, mas na prática, nós vamos ter aí um dos maiores IVAs do planeta Terra. Estima-se aí na casa de 38%. Então, Tiago, queria te agradecer. Você, que é nosso seguidor, que assiste nosso podcast e os nossos convidados, na nossa tela aí tem um QR Code, onde o Tiago desenvolveu um questionário para explicar um pouquinho e direcionar você na sua vida financeira, ou da sua empresa, ou até da sua vida pessoal. Às vezes as finanças pessoais estão todas desorganizadas, e isso vai para a empresa também. Então, Tiago, com a TCBM, muito obrigada aí por continuar acreditando no nosso trabalho e por estar aí transformando a vida de tantas pessoas. Um abraço, Tiago. Vou apresentar você para os meninos para um café, viu, minha gente? Com certeza, tamo Vamos junto, lá. sim. E aí, vamos falar de números? Você falou uma coisa interessante lá, né? Só resgatando aqui que você estava falando sobre isso
esse embate empresário e empregado, né? Eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu acho que isso é só militância, não vou entrar nessa de militância aqui também, né? Que fica isso uns contra os outros, né, Vitor? Eu também aqui não estou para passar a mão na cabeça de empresário que faz coisa errada, né, Lana? Também. Sim. Mas como você falou, se o cara está dentro da lei, está dentro de um propósito maior, ele tem que assumir seu papel de líder também. E o colaborador, o vendedor também. Só que às vezes o vendedor diz assim, eu vejo algumas postagens aí, o comércio vai ser aberto domingo, ou o shopping vai ser aberto a horário maior. E o pessoal fica lá, esses empresários só querem massacrar os vendedores, né? Ah, faltou o chicote, né? O chicotado é na entrada ou é na saída, né? Fica lá, eu entendo. Cara, só que eles não entendem, as pessoas não entendem, Lana, que não é você que está falando, não é você que está sendo dura. Você está atendendo, quem é o patrão de todos nós é o cliente. É o cliente, né, Vitor, que quer o horário estendido, é o cliente que quer fazer compras com conforto no final de semana, no feriado, porque não teve durante a semana. Que esses horários não é você que quer da sua cabeça porque eu quero explorar. Não tem isso, não. E não é para explorar, é para se pagar. O que se for hora extra é para se pagar também. Mas que no final das contas, o patrão de nós todos é o cliente, né? E a gente tem que assumir esse compromisso também. Você só está passando um recado lá de horário, de arrumação, do sorriso, do bom atendimento. Por quê? Se a gente não dá esse horário estendido que o cliente precisa, principalmente nas datas comemorativas, o cliente, não tem, então vou comprar na internet, né, Vitor? E aí deixa a empresa toda demitida depois. Porque, não vou mais lá porque não vou ser bem atendido. Não tem horário para ser atendido, eu vou comprar na internet. Eles não entendem que o que a gente fala não é a gente que está falando, não é o empresário. Verdade. Né? E outra, a gente sabe, com a chegada da internet, é uma concorrência, claro, mas existe o perfil de cliente. Por que você escolhe comprar na Domino e na Siemens? Me conte. Pois é. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E o que as empresas precisam fazer também, né? É entender essa jornada de compra do consumidor. Tem gente que quer comprar online, tem gente que quer comprar na loja física, tem gente que quer comprar de momentos diferentes de um ou no outro, não tem problema. Gente que para uma necessidade específica ela vai comprar na internet, mas para outra ela vai comprar na loja física. Vai morrer a loja física, Sandra? Não vai morrer a loja física. Porque é aquele estresse, né? Vai acabar, só vai ser internet, shopping center vai fechar. Na pandemia disseram que o shopping center ia acabar nos próximos anos, né? Nos próximos anos, né? Mas assim, não vai, né? As lojas, o varejo tem se reinventado, né? Inclusive, a minha dissertação do mestrado foi o uso da tecnologia na loja física, né? Porque se o cliente deixa de comprar na loja física por causa da tecnologia, comprando digital, como é que o empresário da loja física vai combater? Usando tecnologia na sua loja física também. Exatamente. Né? E outra, os multicanais. Exatamente. Né? Você precisa ser visto na internet, mas você precisa entregar uma grande experiência na loja física. E a gente tem que entender que hoje a forma de você pegar o cliente para ir até a sua loja física mudou, né? E não vamos falar nem de 5, 10 anos, de 3 anos para cá, as tecnologias, né, estão aí. Então, a forma que você vai, o cara gosta de comprar pela internet, mas hoje a gente tem um monte de ferramenta que faz com que o cliente saia de casa e vá fisicamente na sua loja comprar. A gente tem que deixar bem claro isso. Né? E aí, o que acontece? Às vezes o pessoal fala assim, a IA tá aí, né? É legal, né? É uma tecnologia que explodiu agora, que ajuda o varejo físico também. Mas a IA, a gente tá vendo lá, é inteligência artificial. Então, o cara disse assim, o varejo físico não vai se lascar com isso? Não, se os vendedores ou os empresários tiver com um atendimento artificial também, com o empresário tá lascado, né? Pois é. Então, a responsabilidade é muito maior agora pro atendimento, né? Muito maior. Inclusive, eu até brinco com o Vitor, antigamente, e Sandro também viveu muito isso. Eu dei aula numa disciplina chamada vitrinismo. A vitrine, ela era responsável por 90% do... Quem vive em shopping sabe. Quando a gente compra uma loja no shopping, a gente está comprando o fluxo, ou seja, a gente está comprando as pessoas que estão andando no shopping com a possibilidade de entrar na sua loja. Sim, sim. Qual era o maior atrativo? Era a vitrine. Primeiro vendedor, né? Era o primeiro vendedor. Então, a vitrine tinha toda uma técnica. Você não pode encher a vitrine, ao mesmo tempo ela tem que convidar o cliente a entrar. Existem as leis também do que tem que ter na vitrine. E existia uma disciplina dentro do curso de marketing sobre vitrinismo. Hoje, as pessoas andam no shopping fazendo o quê, Vitor? Celular. Capaz de cair. Meter a cara no chão. Exatamente. Né? É todo mundo aqui assim, ó. Ninguém olha pra nada. Ninguém olha pra vitrine. Eu tenho vários clientes que entram na loja e fazem bem assim.
Eu escuto o que ele tá falando, peraí, eu tô aqui, sei não onde é que eu tô, peraí, viu, deixa eu ver. Ei, eu tô aqui na Domino. Entrou, né? Já entrou, E não viu nem já tá lá dentro, já tá comprando e não sabe nem onde é que tá. Tá com 2 semanas que teve um cliente que olhou para mim em frente ao Viva Lagoas e fez: você sabe onde fica a Americana? Nas costas dele estava a Americana, com quase 20 metros de entrada, assim. fachada. De fachada, estava nas costas dele, ele procurando a Americana. E pra aí isso você quer ter dizer ideia. que a gente não vai mais investir na vitrine? Não. Claro que não. Aumentou ainda mais a responsabilidade do vitrinismo, Exatamente. né? Visual de loja, né? Exatamente, Da o equipe. VM mudou totalmente. Agora, a gente precisa entender esse comportamento que hoje o cliente não anda mais olhando direitinho para a vitrine. Ele tem outros atrativos, ele tem outras coisas que atrapalham, que estimulam uma quantidade de informação gigante. E a gente tem que saber lidar com isso, porque senão a gente vai ficar louco. Vai achar que o nosso negócio vai fechar e nunca mais vai funcionar. Inclusive, já que a gente tá falando de visual, gostaram do meu look? Rapaz, como é que é isso aí? Eu vim florida, porque ia ser 2 meninos, eu falei, eu quero ficar toda florida. Rapaz, o que é isso? A Dui Concept está aqui também comigo. Eu sou super cliente, as meninas atendem super bem. Tem uma curadoria incrível, verão aqui. Então eu falei assim, eu quero uma coisa bem leve, bem diferente. Sempre venho muito com blazer, com coisas mais fechadas. Eu falei, hoje eu vou estar no meio de 2 rapazes, eu quero um bem florido. Aí as meninas foram, escolheram, e eu tô aqui com a Dui Carol, uma querida, linda, uma mulher assim, admirável, incrível, que ama vender. Cada ida lá na Dui é uma aula. Porque sabe aquela mulher que você sente que ela respira amor pelo que faz? Ela é apaixonada. Então, assim, cada peça que ela escolhe é como se fosse uma joia, sabe? Ela cuida da peça como se fosse uma joia. E eu acho isso tão interessante porque já tive situações de clientes na loja. Isso aqui é porcaria, não sei o quê. E aí meu irmão ficava possesso, ele... Só que ele não conseguia administrar, né? Eu já tinha um jogo de cintura melhor com as pessoas. Ele não conseguia administrar, ele queria matar o cliente, bater no cliente, botar o cliente para fora da loja, porque o cliente estava desmerecendo aquele produto que ele estava comprando, que ele teve o esforço de montar, né? Porque lá na loja a gente constrói o produto. E aí ele ficava louco, ele fazia... É a mesma coisa de quando... Lana, Luiz, vamos botar promoção? É uma faca no coração da gente, né? Aí nem terminou de pagar ainda a duplicata do produto e o vendedor já quer promoção. Por quê? Porque às vezes ele não sabe o processo que levou até aquele produto estar ali. E eu acho que isso é muito importante. Tem empresário que tem medo, né? Que fala assim, não posso dizer quanto custou. Não, isso aqui é segredo. Não, eu respeito, mas eu acredito que essa transparência, ela constrói uma credibilidade. E quando você tem um vendedor, um colaborador que acredita, que confia em você, você retém ele mais, né? Eu acho que o grande segredo hoje para a gente conseguir, que é o que eu trabalho dentro do meu método, né? Do método retórica de gestão, que eu utilizo hoje para as minhas empresas e ajudo aí tantas pessoas, é exatamente isso. É a gente trazer o propósito. Então, para a gente poder estar junto aqui hoje, nós precisamos ter propósitos parecidos, concordam? Se você quisesse ir embora, abrir outro nicho de empresa e deixar para lá, você ia estar investindo o seu tempo e sua energia em estar desenvolvendo pessoas, em estar desenvolvendo empresas? Pois é, não. Você ia? Você ia estar esse tempo todo no Marcel Shopping, todos os dias, ouvindo lamentação, reclamação, Todo dia. todo santo, belo santo dia. Que tem um BO pra gente resolver. E a gente resolve como? Feliz, tranquilo, porque é a nossa rotina. A gente escolheu estar aqui. A gente escolheu esse trabalho. E da mesma forma que ele tem essa parte negativa, de às vezes ser pesado, de você ouvir muita reclamação, a gente também tem clientes que a gente transforma a vida deles, né? Eu tenho certeza, Sandro, que você, com o trabalho que você executa aí frente às empresas, você já mudou a vida de muita gente, né? Com certeza. Conta aí um pouquinho de uma história interessante que você já teve em alguma das suas consultorias. Não, teve um estudo de caso recente. É uma cliente, ela tem uma fábrica, uma indústria de tempero, né? E é uma pessoa maravilhosa. E eu acho legal isso, porque às vezes ela pensa que o problema está nas vendas em si, né? Mas as vendas, a gente costuma dizer que é consequência de várias coisas bem feitas antes, durante e depois do processo de vendas, né? E ela tinha um representante comercial, e que esse cara, representante comercial, ele vendia para 30 empresas, 30 mercados e mini mercados o tempero dela, Vitor.
E esse cara saiu e levou toda a carteira de clientes dela lá. Ela tá assim, cara, vou falir, vou quebrar, né? Porque era só acreditava que o mundo era aquilo ali. Mas qual era o problema dela? O processo de vendas dela não estava definido. Ela deixou da mão na área lá do terceiro, né? E aí, desculpa eu querer puxar a sardinha para o meu saco, né? Todo especialista aqui vai falar que a área dele é mais importante. Quero dizer que a nossa área mais importante é a de vendas, né, Lana? Mas ela não tinha um processo de vendas definido, sabe, Vitor? Quem era o meu cliente, onde ele estava, o que é que ele precisava, qual era a necessidade, que problema eu resolvia e quais eram os números, os indicadores que mostravam o sucesso dos meus clientes dela, né? Então, a gente só fez, reestruturou a área comercial dela com os indicadores. Cara, de vez em quando ela manda mensagem para mim, né? E isso é muito bacana, né? E às vezes a gente faz uma coisa normal, né, Lana? Que a gente está acostumado a fazer, que é o nosso trabalho, a gente é pago para isso, e a gente às vezes nem sabe como a gente transforma a vida das pessoas, né? Então, mas esse é o propósito, né? O cuidado genuíno, gostar genuinamente de gente, gostar da transformação das pessoas. E uma avó até dizia, você nunca vai ser reconhecido pelo que você faz, mas como você faz, né? Verdade. Então, essa pegada que a gente tem aqui, que nos une também. É verdade. E o que vocês pensam sobre essa questão do posicionamento, né? Hoje a gente está vivendo aí uma era muito do que é visto, como é visto e quanto aquilo vale. Eu tenho certeza que todos vocês aí, a gente mesmo na Academia do Varejo, quantas vezes você falando aí da Redfield, né? Eu já ouvi cliente chegar para mim e falar assim, essa loja, já comprei nessa loja em Brasília. Aí eu disse, não, porque não tem essa loja em Brasília. Não, mas eu tenho certeza que tem essa loja em Brasília, porque eu já entrei lá e já comprei. Não, assim, não é essa loja daqui, mas assim, com essa qualidade, com esse produto, como assim? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso sobre o trabalho de vocês. A gente vê que tudo que é de fora é tido como melhor. A gente começou falando aqui sobre isso. Como é que vocês acham que essa questão do posicionamento, de como você se comporta, qual a importância? Porque vocês dois deram um plim aí, estão mais organizados, estão passando, assim, estão mais bonitos, apesar de estarem mais maduros. Vocês estão muito melhores do que quando vocês eram jovens. E isso é sobre posicionamento também. É verdade. Duas coisas importantes sobre isso, né? A gente não deve, de fato, ficar na neura, né, Lana, de querer ser uma coisa que não é, né? Isso aí eu acho que é o erro número zero, né? Inclusive, isso não é posicionamento, Não é né? posicionamento, né? Então, eu acredito que sempre assim, posicionamento é como você gostaria de ser percebido na mente do seu cliente, no coração das pessoas, né? E como você quer ser dentro daquele contexto único. Não é ser melhor, isso é uma bobagem, querer ser melhor do que um outro, isso não é pra gente, né? Mas o posicionamento é isso, assim, o que é que as pessoas esperam, como você quer ser reconhecido e que isso gera valor para as partes, né? Tanto para outra pessoa como para a gente, né, Lana? E tudo isso aí tem a ver. Aí o cara fala assim: pô, a Lana tá toda vaidosa com essa roupa aí da Dui, né? Mas existe um propósito por trás disso, né? Alex, as pessoas vivem julgando os outros. Tem gente que julga, tem gente que não julga. Eu não julgo, mas tem gente que julga. Mas 80% dos nossos neurônios. 80% dos nossos. 80% dos nossos neurônios tratam imagem, né, Lana? É porque isso é algo orgânico, né? Na verdade, existem pesquisas, né? É natural, né? É natural. Como eu vendo roupa masculina, tem uma pesquisa bem interessante que ela fala o seguinte: se você estiver num ambiente e entrar uma pessoa toda vestida de terno e uma pessoa mais à vontade, não importa a roupa que ela tá, pra onde você vai olhar primeiro? A ciência comprovou que você olha primeiro pra pessoa de terno. Porque é o impacto visual que aquela vestimenta lhe traz. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente já viveu situações dentro de frente de loja onde entrou uma pessoa super tranquila, de Havaianas, e foi lá e tirou um bolo de dinheiro e comprou horrores. Enquanto entra uma mulher maravilhosa, toda trabalhada na joia, toda trabalhada em tudo, e não leva R$1 e passa 3 horas dentro da loja. É verdade. Então, não é sobre julgar uma aparência. É sobre a gente entender que para que você se posicione, para que você seja percebido, é a mesma coisa. O produto começa na embalagem. Se você entregar a embalagem toda bagunçada, toda feia, aquele produto que tá ali dentro, ele vai ter muito menos valor. Se eu apresento uma camisa toda amassada, ela vai ter muito menos valor. Se você pega uma camisa que está na promoção, mas você ajeita ela, apresenta ela num formato diferente, ela vai ter outro valor. Isso acontece com as pessoas, né? Eu fico feliz, por um lado,
Hoje, graças a Deus, tô aqui, ó, toda organizada, Janine Seton, ajeitando meu cabelo, ajeitando minha maquiagem. Fabrícia Feitosa, da FF Joias, fez assim, não, Lana, seu programa tá maravilhoso, eu quero estar junto com você. Vamos lá, já sou cliente da Fabrícia há anos, nos momentos mais especiais. A gente acha, porque é joia. Tipo assim, eu lembro, o brinco que eu usei no meu casamento foi da Fabrícia. Então, existe história. Você entra lá no ateliê da Fabrícia, é um acontecimento, tem obra de arte dentro do ateliê dela, o atendimento com hora marcada. Posicionamento, o café que você toma. Então, a partir do momento que eu tenho pessoas que acreditam que está perto de mim, posicionam elas de uma forma positiva, eu digo, peraí, eu devo estar passando alguma coisa. A mesma coisa é o produto. Com certeza. Não é? Quando você pega um produto e você olha assim, são homens. Qual é a moda agora? Todas as camisas preta, todas as camisas branca, todas as camisas bege. Aí tem 5 camisas iguais, todas da mesma cor. Só que cada um é de um tecido diferente, de uma forma diferente. Elas não são a mesma coisa, elas não são o mesmo produto. Não é. Elas têm valores. Eu não estou falando de valores financeiros. Eu estou falando de valores. Essa aqui, ela é diferenciada, eu vou usar para ir para uma reunião. Essa aqui eu vou usar para ir para uma festa. Essa aqui eu vou usar para um casamento. E o vendedor que entende que o posicionamento está totalmente ligado ao trabalho de venda, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vender o tempo inteiro. O tempo inteiro. Com certeza. Quando eu vim para cá, foi muito engraçado. Eu disse, sabe de uma coisa? Não vamos querer, né, passar muita banha, né? Eu digo, não, vamos comprar uma camisa numa loja boa. Olha, comprou camisa não. Tanto que eu quero mandar um abraço também pro pessoal da Divina História. Ó. Fiz até sobrancelha e unha. Diga aí. Não sei, vocês não perceberam, mas tá aqui, sobrancelha. Lu, um beijo pra você. Cuidou de mim, cuidou das minhas unhas. Tá vendo aí? E da minha sobrancelha. Posicionamento. Vamos fazer um podcast. Muito bem, organizado. Eu contando. E quando você presta um serviço. E quem quiser, e quem gostou, procurar a Divina História, viu? Muito bem, gostei. E quando você vende um serviço, Lana, o produto é você, né? Exatamente. Uma vez eu fui dar uma aula numa pós-graduação aqui, foi um dia à noite, eu decidi colocar um blazer, Lana. Coloquei um blazer. E um aluno, eu estava dando aula lá, falando sobre comportamento do consumidor até. E aí, percepção também, né? E aí chegou uma menina atrasada. Ela abriu a porta e fez assim. Ela falou, eita. E entrou na aula e tal. Eu tava falando sobre que venda é detalhe, posicionamento é detalhe, tudo conta, né? E o nosso corpo também transmite essa informação e todos os detalhes as pessoas levam em consideração. Porque os nossos neurônios, 80% ele trata de imagens. Então, você tá numa balada, né, Vitor? Não, você agora mais não, né? Mas assim, primeiro approach vem do visual, né, Vitor? Depois que você vai conversar. Às vezes é tão bonitinho, mas quando chegar perto não conversa nada, mas o que atrai, primeira coisa é a imagem. Aí eu falando sobre isso pra turma, ela disse assim, professor, eu queria falar pro senhor, quando eu abri aqui a porta, o senhor foi o único professor que veio de blazer. Quando eu abri e vi o senhor, eu pensei, esse cara deve ser muito bom. Ela nem me conhecia, não me ouviu falando, mas olha bem, ela já julgou a minha capacidade de dar aula pela forma como eu estava apresentada, né, Lana? Isso é verdade demais, porque assim, o nosso cérebro, ele leva 5 segundos para fazer um preconceito a respeito de algo. Preconceito não é nada ruim, olha o nome. Sim. Preconceito, é um conceito anterior. Então, em 5 segundos, o seu cérebro automaticamente, sem que você pense, sem que você reflita, sem que você avalie isso, ele vai fazer um pré-julgamento a seu respeito. Então, a gente que está lidando com o público o tempo inteiro, falando com pessoas, quando você está ali como professor, como palestrante, seja como for, as pessoas que estão chegando, elas já estão construindo esse preconceito. Se esse preconceito ele for positivo, a possibilidade da pessoa reter a atenção no que você está falando é muito maior. Agora, se esse preconceito for negativo, ela já vai entrar para te ouvir e para que você consiga validar que o que você está falando vai fazer a diferença, você tem muito mais trabalho. Com o vendedor é a mesma coisa. Então, se você entra... Sandro, conte você. Quando a pessoa entra na loja com a sacola, o que é que acontece? Diga. Não. Ninguém quer, né? Ninguém quer porque o vendedor não quer fazer troca, né? É verdade. E falando em posicionamento, Lana, para a gente arrematar aqui, a Academia do Varejo ela tem um posicionamento muito claro, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, Vitor, me dá uma proposta aí de um treinamento para minha equipe, né? Quanto é que é? Cara, a gente não vende produto encaixotado, né, Lana? A gente não vende produto de prateleira, né, Vitor?
o nosso posicionamento da Academia do Varejo, e não é para enganar ninguém, a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com pesquisa, né, Vitor? E Saber a necessidade de cada é casa a casa. Né? personalizado, embora algumas coisas sejam recorrentes, mas cada empresa ela tem a sua necessidade específica, tem a sua dor específica, né? Então, a Academia do Varejo ela tem esse posicionamento. Ela quer ser referência como uma escola de varejo, né, Lana? Mas que entrega produtos exclusivos, personalizados para gerar valor real para o cliente. E aí, gente, produção, me ajuda aqui que eu quero presentear, né, os meus participantes, meus Ainda- convidados. Aqui é o seguinte. Ainda tem isso? Claro. Quando a gente pensa em agradar de uma forma doce, genuína, feliz, eu amo cozinhar. Então, no começo, eu cozinhava e eu trazia uma cocada, eu trazia alguma coisa que eu fazia. Só que, graças a Deus, a gente tomou uma proporção maior e eu não conseguia mais, mas eu queria que fosse uma coisa que a pessoa, o convidado, sentisse o meu carinho. Quando ele chegasse em casa e comesse, ele sentisse esse momento, ele remetesse a isso. E nada melhor do que Le Brûlée. Gente, Le Brûlée. Quando a gente pensa em brigadeiro, a gente pensa em Le Brûlée. Então, para vocês, meus queridos, poderem comer, dividam com as esposas, viu? Muito Por obrigado, favor. muito obrigado. Porque tem muitos aí, inclusive. Tem os Tá pesado best-sellers. aqui, viu? Tá verdade, São os tá verdade, tá verdade. best-sellers da Le Brûlée. Sandy, meu amor, você é uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível. Obrigada por presentear aqui os meus convidados com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com toda a minha gratidão. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada por vocês estarem investindo o seu tempo em a gente estar conversando e compartilhando um pouquinho da nossa história. Eu queria só que vocês dessem um tchau, que vocês dessem uma mensagem final. Eu sempre pergunto para os convidados assim, o que é felicidade para você? E aí, pegando o mote do que é felicidade para vocês, eu queria que vocês dessem um último recado aí para nossa audiência, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que elas também soubessem como encontrar vocês, aonde que elas podem encontrar vocês, de que forma elas podem estar mais perto de vocês, para que a gente possa já entrar aí, infelizmente, na finalização do nosso episódio. Tá, só para finalizar aqui, Vitor, eu quero copiar aqui o Vitor, né? Eu acho que gratidão, sabe, Lana? As pessoas que têm esse sentimento de gratidão é uma coisa muito importante, até para o vendedor também. Agradecer das pessoas que indicam a gente, que contratam a gente, né? Que ajudam a gente. Então, eu queria agradecer você. Você é uma amiga também, uma irmã, né? O Vitor também é um parceirão. Quiser encontrar mais dicas também de vendas, né? No meu Instagram, o @Alex_Geraldo. Viu que meu nome é Alex, só eles que me chamam de Sandro. Alex_Geraldo no Instagram, tem lá várias dicas de vendas também. E agradecer essa equipe aqui também, maravilhosa, dando apoio pra gente. E os patrocinadores, né, aqui, poxa, negócio Foi chique chique, demais. não foi? Foi bom. Quero voltar, por favor. Quero sair daqui já com o próximo, a data agendada. Muito obrigado a todos vocês. Tá. Eu, para finalizar, quero dizer que, assim, estou muito feliz. Eu digo para todo mundo, né? Problemas a gente tem, mas a forma... Eu acho que felicidade é um estado de espírito de paz, né? Eu digo para todo mundo que problema todo mundo tem, mas como a gente vai se comportar diante deles é que faz toda a diferença, né? Eu aprendi muito isso com o passar dos anos. E hoje eu posso dizer que a felicidade está muito dentro do coração da gente, né? Então, hoje eu posso dizer até que durante todos esses anos no varejo, no meu trabalho, quando falo em gratidão, é justamente isso, porque eu me sinto feliz com o que eu faço e sei que é tão bom a gente fazer o que gosta, que eu acho que felicidade é isso, é a gente fazer o que dá prazer, né? Que Acho bom. é por aí, Então, né? um brinde, meninos. Que Deus abençoe a gente. Academia do Varejo. Tamo junto. E esse foi Academia. mais um Retórica Podcast, conversas que cativam. E até o nosso próximo episódio.